usada para se referir à vida, que é a palavra bios, de onde vem a palavra portuguesa biologia, o estudo da vida. Bios em grego quer dizer vida, mas não a vida natural, a vida do nascimento. Bios quer dizer a vida moral, a conduta, o modo como nós levamos a nossa vida. E é uma terceira palavra empregada por João em seu evangelho para se referir à vida, a palavra de zoe, de onde vem a palavra portuguesa zoologia, que também é o estudo da vida. E o que é zoe? Zoe é uma vida especial, é uma vida cuja qualidade não é humana, é uma vida cuja qualidade vem de Deus. Zoe em João é a vida que é proveniente de Deus, é a vida que Deus concede ao homem, é o dom da vida, aquilo que Deus é e atribui às suas criaturas. Quando João diz em seu evangelho, relatando o discurso de Jesus: eu vim para que vocês tenham zoe, vida, não só a vida natural, porque todos a têm, não só para que vocês levem uma conduta moral, mas para que vocês tenham uma vida que provém de Deus. E muitas vezes essa não é a vida que nós levamos, porque morremos. O verso seguinte, o verso 11 do mesmo capítulo, é uma outra palavra grega. Não é mais zoe. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a pisre, a vida natural pelas suas ovelhas. O que Jesus quer nos oferecer não é qualquer vida, mas uma vida segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus. O sermão desta manhã vai falar de suicídio, e eu tenho um propósito com este sermão. Este sermão é para que você, que não pensa em suicídio, possa entender os processos que levam muitos a tentar cometer suicídio. E ao compreender estes processos, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que estes que querem cometer suicídios tenham a zoe, a vida que vem de Deus, a vida que Deus oferece. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou em seu calendário eclesiástico o Quebrando o Silêncio? O projeto foi criado em 2002, portanto já faz 16 anos que existe esse programa em nosso calendário eclesiástico. Segundo a página do projeto, o website do projeto, ele se justifica porque casos de violência contra grupos mais vulneráveis têm sido constantemente noticiados nas grandes mídias. Violência contra a mulher, abuso infantil, descaso para com os idosos. A igreja, ao notar essas circunstâncias sociais, decidiu criar em seu calendário eclesiástico este programa, Quebrando o Silêncio. Ele é da divisão sul-americana. Foi a divisão sul-americana que o desenvolveu. As justificativas desse projeto nos levam a duas conclusões. Por que a igreja deve criar um projeto como esse de coisas que acontecem na sociedade e a mídia noticia, a mídia divulga? Primeiro, porque nós reconhecemos que a igreja deve ser um instrumento de transformação social promovido por Deus. Colocar em seu calendário eclesiástico um programa cujo propósito é lidar com questões que são debatidas na sociedade é implicitamente reconhecer que a igreja tem poder para transformar a sociedade. E queridos, isso é fato. Quando nós olhamos para a história, onde o cristianismo se estabeleceu, houve prosperidade. O mundo ocidental é o que é porque valores judaico-cristãos permeiam a mente, ou permeavam a mente daqueles que desenvolveram o Ocidente. A ciência se desenvolveu num contexto de favorecimento a partir destas convicções. E políticos já sabem disso. É por isso que muitos políticos veem na igreja um poder
capaz de influenciar as pessoas. E esse poder tem que ser bem usado, porque ele pode ser usado para influenciar para o bem ou para o mal. Mas o fato é que nós reconhecemos que a igreja tem um poder de transformação social. E em segundo lugar, uma segunda conclusão a que chegamos a partir das justificativas desse projeto: a religião cristã não está restrita a um tempo e a um lugar. Como assim, pastor? A religião cristã não se limita a estar na igreja num dia em especial. A iniciativa deste projeto implica em dizer que o cristianismo não é vivido apenas aqui dentro, mas do lado de fora. Aliás, a maior parte de nosso tempo é gasto do lado de fora da igreja. Portanto, um projeto cujo teor é lidar com estas questões sociais implica em reconhecer que o cristianismo deve ser vivido na sociedade, fora da igreja, fora do ambiente religioso. Religião cristã tem que ver com a vida como um todo, não apenas com vir à igreja e prestar culto e participar de uma liturgia ou de um ritual religioso. Me permitam esclarecer alguns mitos em torno do suicídio. Dois, principalmente, e são os dois que mais permeiam o imaginário de muitos de nós. O primeiro deles, e eu tenho certeza que você já ouviu isso, porque eu também já ouvi, eu nasci na igreja, sou adventista de berço: quem comete suicídio certamente já perdeu a salvação. Não é assim que nós ouvimos? Não é essa a ideia que circula na boca de muitos? Mas com que base se chega a essa conclusão? Essa conclusão é formada por duas razões, ou melhor, por uma razão. A Bíblia tem dois grandes casos de pessoas que cometeram suicídio. Vocês lembram quais são? Saul e Judas. Talvez sejam os dois casos mais proeminentes na Bíblia de pessoas que cometeram suicídio. Saul, que se lança sobre sua própria espada na batalha contra os filisteus, e Judas, que após ver as consequências de sua traição para com Jesus, sai da cidade e decide se enforcar. E há um ponto em comum entre esses dois. Que ponto é esse? Nós temos revelação de que estes dois estão perdidos. Talvez seja por isso que muitos agora pensem que aqueles que então praticam suicídio cometem o suicídio estão automaticamente perdidos, como estão automaticamente perdidos Judas e Saul. Queridos, se esse é o motivo para que nós cheguemos a essa conclusão, ou melhor, para que alguns cheguem a esta conclusão, esse é um motivo frágil demais. Essas pessoas não se perderam porque cometeram suicídio. Elas cometeram suicídio porque se reconheceram como perdidas. Saul, o próprio Samuel disse para Saul que Deus o havia abandonado, que Deus não o viria mais nos preces. E Judas percebeu que as suas ações não teriam mais retorno. Estes dois que praticaram o suicídio não se perderam após o suicídio. Eles estavam perdidos enquanto vivos. E talvez tenha sido a convicção de que estavam perdidos que os tenha levado ao suicídio. Não há nada na Bíblia que sugira que aqueles que cometem suicídio estão invariavelmente perdidos. Mas pastor, o mandamento diz: não matarás. Esse é um assunto complicado, não vamos delongar nele. Mas a palavra hebraica para matar, ela seria melhor traduzida como não assassinar e não como não matar. É uma transgressão do mandamento quando nós tiramos nossa própria vida? Não há como dizer que não é uma transgressão do mandamento.
Mas qual transgressão do mandamento não tem perdão para o pecado? Mas pastor, aquele que comete suicídio não tem mais como pedir perdão. E aí nós precisaríamos refletir acerca do que é o perdão. Muita coisa pode ser dita disso, nós não temos tempo para ampliar a discussão. Mas muitos daqueles que cometem suicídio, daqueles que tiram a sua própria vida, estão fora de si. Perderam a sua capacidade de refletir e de pensar. Se Deus não leva em conta o tempo de ignorância, Deus levaria em conta o tempo de desequilíbrio mental? Uma pergunta retórica para que nós refletamos. E um segundo mito, o pastor Valdomiro tocou neste ponto da escola sabatina. Quem está em depressão e pensa em suicídio é porque está longe de Deus, e o problema deve ser resolvido com uma aproximação de Deus. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Nós não podemos negar que existam questões espirituais relacionadas à depressão e o alimento de desejos suicidas. Mas muitas depressões são provocadas por questões químicas. E quando esse caso é diagnosticado, mais do que oração, é necessário também que haja tratamento médico, tratamento especializado. A oração é necessária em todas as circunstâncias da vida, em todos os casos e circunstâncias da vida. Mas a oração não é uma substituta para a ação, para a prática de procurar orientação médica, de cuidados especiais. Portanto, se você alimentava essa ideia ou conhece alguém que alimenta essa ideia, você pode agora ser instrumento nas mãos de Deus para orientar essas pessoas a terem uma visão correta do que é a prática suicida. Eu trouxe algumas estatísticas referentes ao suicídio para vocês. O suicídio é a quarta maior causa de mortes. Quem mais se suicida? Os jovens ou os velhos? Os jovens. É a quarta maior, esses são dados do Brasil. É uma reportagem da revista Galilei. É a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Em 2015, foram 11.736 mortes por suicídio. 5,7 a cada 100 mil pessoas. Ou seja, a cada 100 mil brasileiros, quase 6 cometem suicídio. Quem mais comete suicídio? Homem ou mulher? Homem. Os homens são os que apresentam as maiores taxas de mortalidade. De todos aqueles que cometem suicídio, 79% são homens, não mulheres. Embora algumas ideologias políticas por aí gostem de enfatizar apenas o aspecto feminino. O número de mulheres é 3 vezes menor. Apenas 21% das mulheres morrem por suicídio. Viúvos, solteiros e divorciados também foram os que mais morreram por suicídio. Parece que muitos suicídios são atrelados ao fim dos casamentos. São 60,4% das mortes de suicídio ocorrem entre viúvos, solteiros e divorciados. Qual o meio mais empregado para cometer suicídio? O meio mais utilizado é o enforcamento. 66,1% entre os homens e 47% entre as mulheres. Em segundo lugar está a intoxicação. Em terceiro lugar, as armas de fogo. Eu falei para vocês que aqueles que mais morrem por suicídio são os homens. Porém, os que mais tentam suicídio sem sucesso são as mulheres. As mulheres tentam mais, mas os que executam mais são os homens. Alguns gostam de explicar este número falando que
que os métodos empregados pelos homens para cometer suicídio são métodos mais eficazes, enquanto as mulheres tentam empregar a overdose, o que pode ser mais facilmente revertido e evitado o suicídio. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas razões, 3 razões, ou melhor, 3 grupos de razões pelas quais as pessoas podem alimentar o desejo suicida. Lembre-se que o propósito deste sermão é fazer com que você seja instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas não alimentem estes desejos. Há 3 grupos de razões que podem alimentar desejos e intenções suicidas: razões sociológicas, razões psicológicas e razões espirituais. Quais são as 2 razões sociológicas para a causa de suicídio? Primeira delas, influência familiar. Pessoas que crescem num ambiente familiar propício para que não alimentemos boas concepções a respeito da vida. O lar é o local onde nós formamos aquilo que nós somos, onde nós desenvolvemos aquilo que hoje nós somos. Você é o que é, entre outras coisas, porque nasceu onde nasceu. Será que se você tivesse nascido no Iraque, como nós vimos no Provar e Verde, filho de pais muçulmanos, você estaria hoje no sábado numa igreja adventista, adorando o Deus cristão? É provável que não. Muito do que nós somos tem influência familiar. Pessoas que nascem num ambiente familiar, onde as concepções corretas da vida, onde as concepções corretas da vida não são desenvolvidas, tendem a desenvolver sentimentos suicidas. É por isso que uma das tentativas mais eficazes de Satanás para acabar com a vida é interferir dentro da família. Volte de novo no verso 10 do capítulo de João. Capítulo 10 de João. Volte lá novamente e perceba. O ladrão não vem, senão para quê? E o que mais? Matar. É desejo de Satanás que nós percamos nossa vida. É por isso que ele ataca a família, para que muitos alimentem desejos suicidas. Mas há uma segunda razão sociológica: influência dos outros, influência dos demais, daqueles que nos cercam. Queridos, todos nós, sem exceção, temos o desejo de ser aceito por algum grupo. Todos nós, seja o grupo familiar, seja o grupo da igreja, seja o grupo do trabalho. É da natureza humana se aproximar e conviver com aqueles que compartilham das mesmas preferências, dos mesmos ideais de vida, dos mesmos gostos. E muitas vezes, em nome desse desejo que há em nossa natureza, a influência dos outros sobre nós é tamanha que nós podemos alimentar o desejo de eliminar nossa própria vida. Há 1 ano e meio, eu ainda estava como capelão no CAT, surgiu uma moda entre os adolescentes: um joguinho, baleia azul. Muitos adolescentes tiraram sua vida só para mostrar para seus colegas que eles podiam, que eles eram corajosos o suficientes. Aqueles com quem nós estamos em contato, aqueles com quem nós somos próximos, podem exercer influência sobre nossos jovens, sobre você, sobre mim. É desejo de Deus que isso seja revertido, que nós sejamos os influenciadores e não os influenciados. Só que nós jamais seremos influenciadores sem que primeiro sejamos influenciados. Em primeiro lugar, por Deus, e em segundo lugar, por uma base sólida no ambiente familiar. Existem razões psicológicas para o suicídio.
Se as questões sociológicas têm que ver com os outros, as psicológicas têm que ver conosco mesmos, com nós mesmos. Que razões psicológicas podem alimentar desejos suicidas? Traumas passados. Traumas pelos quais quase todos nós passamos na vida. Nós temos uma visão muito negativa do que são os traumas passados. Mas é possível extrair coisas boas dos traumas passados. Existem traumas passados que criam defeitos de caráter. Existem traumas que terminam em questões negativas. Mas existem traumas passados que produzem resultados positivos, como a resiliência, por exemplo. Pastor, o que é resiliência? É a arte ou a capacidade de ser resistente, de enfrentar dificuldades e superá-las e continuá-las enfrentando. Sem os traumas nós não desenvolveríamos essas qualidades. Mas há traumas passados que geram em nós defeitos de caráter, falta de resistência para enfrentar dificuldades, e podem levar a muitos a não terem forças para vencerem situações adversas e superarem os desejos suicidas. Só que por outro lado também existem traumas presentes, traumas que nós enfrentamos hoje. Situações adversas que podem tirar de nós alguém ou algo. Eu não tenho esse dado estatístico, mas muitos suicídios talvez possam ser cometidos porque crises financeiras sobrevieram, porque alguém muito querido de nós faleceu, ou porque coisas aconteceram conosco que nos modificaram. É por isso que pessoas que vivem em estágio quase que vegetativo têm desejos suicidas, porque as circunstâncias afetaram aquilo que elas são. Alguns alimentam o suicídio porque perdem pessoas que amam. Outros alimentam o suicídio porque perdem aquilo que têm ou aquilo que possuem. Queridos, esses três motivos, sejam coisas conosco, coisas com outros ou perda daquilo que temos, nenhum deles está centrado em Deus. Nenhum deles. Quando nós passamos por dificuldades e deixamos de ser aquilo que somos, tragédias, pessoas que eu já vi inúmeros relatos, pessoas que enfrentaram um acidente, passaram por um acidente automobilístico e tiveram seu rosto deformado. Essas pessoas têm tendências suicidas. Mas alimentar o desejo suicida por essas questões, por mais terríveis que elas possam ser, é implicitamente admitir que o sentido da vida não está em Deus. O sentido da vida não está no rosto bonito, não está em ter os 4 membros, não está em ter a capacidade de andar, porque muitos são tetraplégicos e podem alimentar desejos suicidas. O sentido da vida não está em nosso cônjuge, nem está em um familiar. O sentido da vida não está em nossas posses. O sentido da vida está em Deus. E quando as pessoas passarem a centrar a vida em Deus, ainda que deixem de ser aquilo que são, ainda que percam alguém que amam, ainda que percam as suas posses, elas ainda assim verão sentido na vida. Estarão mais propensas a não alimentar desejos suicidas. E há um terceiro grupo de razões que podem suscitar desejos suicidas, que são as razões espirituais. Se as razões sociológicas têm que ver com os outros e as razões psicológicas conosco mesmo, as razões espirituais têm que ver com o mundo no qual nós vivemos. O mundo em que existe um grande conflito entre o bem e o mal. Não há como negar que existem questões espirituais, muitas vezes em desejos suicidas. O afastamento de Deus pode produzir em nós, em qualquer ser humano, a perda de compreensão do sentido da vida. Amigos, assim como a conversão é um processo, assim como
O retorno para Deus, a conversão é um processo que culmina ou deveria culminar no batismo. O afastamento de Deus também é um processo. Nós não acordamos consagrados e amanhã acordaremos apóstatas. Não é assim que funciona. São pequenas coisas da vida que nos levam para longe de Deus. O afastamento de Deus e a apostasia são coisas processuais e não pontuais. Para que as pessoas não alimentem desejos suicidas, elas precisam lutar para estar com Deus e não se afastando paulatinamente de Deus. E se há uma realidade da vida que é inevitável, é o fato de que ao se afastarmos de Deus, automaticamente, invariavelmente, nós estaremos próximos de quem? De Satanás. Mas pastor, eu não posso ser neutro? Pode. É claro que podemos ser neutro. Mas ser neutro significa estar com Satanás. Lembro-me de uma historinha que circulava pela internet. Alguém teve um sonho, e num sonho ele se via em cima de um muro. À sua direita estavam os anjos de Deus clamando para que ele descesse do muro. E do outro estavam os anjos de Satanás, não dando a mínima para o fato de ele estar em cima do muro. Então aquele homem em cima do muro pergunta para os anjos de Satanás: por que vocês não me querem com vocês e os anjos de Deus me querem ao lado deles? Ao que os anjos de Satanás respondem: porque o muro nos pertence. Jesus uma vez disse: quem comigo não ajunta,